Todas as coisas profundas e as emoções das coisas são precedidas e acompanhadas pelo silêncio. Herman Melville. Nas culturas ocidentais, o silêncio é frequentemente usado como um meio de mostrar respeito e recolhimento. Um exemplo notável, na cultura holandesa, é a Marcha Silenciosa, um ritual em que começou com as caminhadas católicas em Amsterdã. Esta tradição católica foi uma reação à proibição de suas procissões pela instituição protestante. Uma marcha em silêncio, sem oração, canto, vestes religiosas ou atributos não era proibido, e assim surgiu um novo ritual que sobrevive até hoje. Quanto às marchas silenciosas, muitas vezes uma resposta à violência sem sentido, onde as pessoas reagem de forma que transcende as muitas palavras vazias que circulam após um evento trágico, e com nossa cultura do barulho, onde a violência ocorre com tanta frequência. É o silêncio que torna esses rituais tão poderosos. Não há música, nem palavras, ou cantando para se distrair do propósito. A resposta mais adequada quando as palavras não são suficientes é o silêncio. O poder do silêncio é versátil. O silêncio pode transcender a fala, falar sem palavras e complementar onde a linguagem verbal está faltando. E o silêncio também traz vantagens em termos de criatividade, saúde mental, espiritualidade e prática religiosa, obtendo vantagem nas negociações e até mesmo como forma de intimidar. Este vídeo explora o poder do silêncio, revelando 4 benefícios de ficar em silêncio. Antes de seguirmos com os 4 benefícios, aproveite para deixar o seu like e espalhar boas energias. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum insight transformador. E ative as notificações para ser o primeiro a receber doses semanais de motivação e sabedoria. 1. Quanto mais quieto você fica, mais você ouve. O místico e poeta Jalal al-Din Muhammad Rumi certa vez percebeu que quanto mais quietos ficamos, mais somos capazes de ouvir. Do seu ponto de vista místico, ouvir é essencial, pois Rumi tentou se aproximar de Deus e ouvir uma voz que não usa palavras, ficando quieto. Ao abrirmos mão de todas as palavras, nos abrimos para outras vozes antes suprimidas por ruído verbal contínuo. Estas podem ser vozes interiores, como o filósofo Ralph Waldo Emerson chamou de conhecimento interior, e vozes e sons externos que se perdem por falta de escuta. Podemos ouvir com eficácia se ficarmos quietos, por dentro e por fora. Ao nos mantermos quietos, nos tornamos receptivos ao que nos cerca. Prestamos atenção ao que nossos sentidos observam, então aprendemos e eventualmente nos tornamos mais inteligentes e mais sábios. Se nos recusamos a ficar calados e a ouvir o que os outros têm a dizer, apenas compartilhamos o que já sabemos e não aprendemos nada. O antigo filósofo Pitágoras disse certa vez: um tolo é conhecido por seu discurso e um sábio homem pelo silêncio. Da mesma forma, Lao Tzu escreveu: aqueles que sabem não falam, quem fala não sabe. Ficar quieto nos ajuda a aprender sobre o meio ambiente e reconhecer os perigos e oportunidades que teríamos pulado se estivéssemos muito ocupados conversando, mas também nos permite coletar informações sobre nós mesmos. Muitas vezes, as pessoas estão tão ocupadas pensando demais, se preocupando, ruminando e analisando, que não conseguimos prestar atenção em nossos sentidos. Por exemplo, podemos esquecer de ouvir nossas intuições ou deixar que nossas dores corporais nos digam sobre problemas de saúde específicos. Ou bloqueamos ideias e soluções que já estão dentro de nós de virem à tona porque nossas mentes conscientes geram muito ruído. Ficar quieto também pode levar a insights mais filosóficos e espirituais. Por exemplo, geralmente, as pessoas tendem a se identificar com seus pensamentos e, assim, acreditam que somos o que pensamos ser, que os eus que criamos em nossas mentes são, de fato, nós. No budismo, os pensamentos são um dos 5 agregados, fabricações da mente que confundimos por sermos nós mesmos. Não somos nossos pensamentos, de acordo com o Buda. E se nos aquietamos e observarmos nossos pensamentos, descobriremos que tudo o que pensamos, todas as nossas ideias, conceitos, identificações, são momentâneos. Portanto, de acordo com o Buda, um eu fixo não existe realmente.
Mas só descobrimos a natureza ilusória dos pensamentos se ficarmos quietos, observarmos e reconhecê-los pelo que são. 2. O silêncio estimula a criatividade. O físico teórico Albert Einstein argumentou que o silêncio estimula a mente criativa. Quando não conseguia ter uma ideia, simplesmente parava de pensar e nadava em silêncio, como ele chamava, e esperava que a informação certa chegasse até ele. Portanto, como muitas outras grandes mentes, Einstein passava muito tempo na solidão, usando a quietude a seu favor. Como ele afirmou, e passo a citar, a monotonia e a solidão de uma vida tranquila estimulam a mente criativa. O diretor executivo do Neuroleadership Institute, David Rock, escreveu um artigo para Psychology Today, afirmando que uma mente aberta é uma mente tranquila. Ele pesquisa o chamado momento ahá que as pessoas têm, durante o qual uma ideia criativa ou solução surge por si só. Esses momentos ahá envolvem conexões mais fracas e menos perceptíveis entre os neurônios, que são difíceis de perceber quando outros sinais mais altos dominam o cérebro. Assim, temos insights quando nosso nível geral de atividade no cérebro é baixo. Isso acontece quando estamos fazendo algo que não requer muito esforço mental, quando estamos nos concentrando em algo repetitivo, ou geralmente mais relaxado, como quando acordamos. Insights requerem uma mente quieta, porque eles mesmos são quietos. Então, parece que precisamos criar as circunstâncias certas para que nossas mentes se acalmem. Para algumas pessoas, isso pode significar uma caminhada, fazer exercícios repetitivos ou ouvir uma música calmante. Para outros, como Einstein, pode ser viver em silêncio e solidão. Muitas das grandes mentes do passado, como Isaac Newton, Elizabeth Bishop e Nikola Tesla, trabalhavam sozinhos em lugares tranquilos. 3. O silêncio pode enviar uma mensagem forte. Em muitos casos, ficar quieto pode enviar uma mensagem muito mais forte do que falar. Ao responder às palavras com silêncio, ou usar pausas na hora certa durante as conversas, somos capazes de nos comunicar efetivamente sem falar ou escrever. Os rituais silenciosos holandeses exemplificam como o silêncio cria uma mensagem forte. Por exemplo, durante a memória dos mortos no dia 4 de maio, os 2 minutos de silêncio é sempre o momento mais impactante de toda a cerimônia, incluindo outros rituais e discursos de pessoas diferentes. O silêncio nos permite expressar o que o discurso não pode. As muitas palavras ditas, ideias compartilhadas e promessas feitas nunca abrangem totalmente a experiência humana. No entanto, o poder do silêncio como resposta à tragédia nos faz reconhecer que não é a quantidade de palavras que faz jus ao que buscamos expressar. Existe uma maneira melhor de mostrar respeito? Em uma conversa, usar o silêncio também pode ser poderoso. O autor americano Mark Twain afirmou: "A palavra certa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra foi tão eficaz quanto uma pausa no momento certo." Pesquisas acadêmicas mostram que o silêncio em uma conversa começa a parecer insuportável depois de aproximadamente 4 segundos. Autora do livro Todo Mundo Está Me Observando: A Psicologia da Estranheza, Melissa Dow escreveu em um artigo que silêncios constrangedores podem ser uma ferramenta poderosa para conseguir o que você deseja. Dow afirmou: "Ao pesquisar meu novo livro, Todo Mundo Está Me Observando, que é sobre a psicologia da estranheza, descobri que a incerteza é um fator importante no desconforto de se sentir estranho. Esses são os momentos improvisados da vida, quando não há uma indicação clara do que dizer ou fazer a seguir. É uma descoberta bem estabelecida na pesquisa em psicologia que o não saber tende a tornar as pessoas inquietas. Assim, a incerteza causada por tais silêncios nas conversas deixam as pessoas inquietas. Eu disse algo errado? Essa pessoa não gosta de mim? O que vai acontecer a seguir?" E assim, a pessoa que recebe o silêncio pode tomar qualquer decisão apenas para acabar com o mal-estar da lacuna incerta na comunicação. E esta decisão pode ser benéfica para a pessoa corajosa o suficiente para se manter em silêncio no momento certo. Outro benefício de ficar em silêncio durante as conversas é que é mais seguro do que falar.
Em algumas situações, tudo o que dizemos enfraquece nossa posição. Por exemplo, se fizermos parte de uma conversa sobre um assunto do qual não sabemos nada. Nesses casos, é mais poderoso ouvir. Não apenas porque ouvir nos dá a oportunidade de aprender, mas também porque não fazemos papel de bobo tentando parecer conhecedores quando não o somos. Além disso, ficar em silêncio mostra que estamos interessados e dispostos a ouvir, o que as pessoas geralmente apreciam. O escritor romano Publio Cyrus declarou certa vez: "Muitas vezes me arrependo de ter falado, nunca de ter estado calado." 4. O silêncio melhora o bem-estar. Como alguém pode se refugiar de um mundo barulhento e de um intelecto barulhento? Inúmeras experiências de muitas pessoas diferentes ao longo dos tempos nos dizem que o silêncio nos ajuda a acalmar nossas mentes ocupadas. Um conjunto significativo de pesquisas sugere que o silêncio relaxa a mente, melhora o sono e diminui a insônia. Além disso, um estudo descobriu que 2 minutos de silêncio têm um efeito mais calmante do que ouvir música relaxante. Outros estudos mostram que a exposição ao ruído ambiental aumenta os níveis de hormônio do estresse e pode causar interrupções na estrutura do sono. Barulho desnecessário é a mais cruel ausência de cuidado que pode ser infligida a doentes ou sãos. Florence Nightingale, uma reformadora social inglesa e fundadora da enfermagem moderna. Em um artigo no Psychology Today, o autor George Michelson Foy nos diz que aprendeu a tolerar o ruído e vê-lo como algo positivo em nossa sociedade moderna. Ruído significa que as máquinas estão funcionando. Todas as tecnologias que criamos estão funcionando. Mas ao tolerar esse ruído, cometemos um erro grave, de acordo com Foy. O ruído mata. E essa entrada excessiva causa danos reais e é prejudicial à nossa capacidade para funcionar. Um argumento apoiado por uma quantidade copiosa de estudos. Portanto, para escapar do fluxo insalubre de informações e ruídos, precisamos construir o silêncio em nossas vidas. Momentos de silêncio melhoram o bem-estar geral e o desempenho. Liberação é o que realmente desejo aqui, e a liberação vem do vazio. O vazio do silêncio, das paisagens solitárias, dos olhos fechados, de se deitar no escuro e quieto da sala. A queda de tensão que acontece quando tiramos férias em algum lugar calmo. O instante de gravidade zero durante o orgasmo. O salto psíquico de uma boa piada quando vira o mundo de cabeça para baixo numa fração de segundo. Tal vazio corta o fluxo fascista de informações constantes e nos permite recalibrar, para pensar melhor, para questionar por um segundo nossa linha de base. É muito, muito importante fazer isso. George Michelson Foy. O silêncio é minimalista e vazio, mas imponente e poderoso. Não podemos verbalizar o silêncio, mas todos o compreendem. É abrangente, misterioso, mas claro, reconfortante, mas doloroso, ocioso, mais útil, com sentido mais rebelde e evasivo, mais acessível a qualquer um. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de conferir nossa playlist sobre Mindset. Para não perder nenhum conhecimento transformador, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.